Diz assim a palavra de Deus: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Havia grande fome na terra onde Jacó morava. José foi levado ao Egito. Ele foi vendido por seus irmãos. No Egito, primeiramente ele foi trabalhar na casa de um certo homem chamado Potifar. Dali ele foi preso. Depois foi conduzido à presença do rei. Depois foi constituído como governador do Egito. Então José, e aí os seus pais e seus irmãos, a sua família, agora vai ao Egito atrás de comida, devido à fome. E ali começa o povo de Israel a estar no Egito. O povo de Israel já começa a crescer no Egito. E o capítulo 1 de Êxodo traz isso, traz justamente o momento em que o povo de Israel começa a crescer no Egito. Glória a Jesus. Diz que aqui no capítulo 1 mostra os irmãos de José, fala dos 11 irmãos de José, são trazidos ao Egito. José já estava no Egito, e agora os 12 irmãos, aos quais se originou as 12 tribos de Israel, no Egito. E ali diz a Bíblia que eles cresceram, prosperaram, Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui está no versículo de número 7 do capítulo 1 de Êxodo. Versículo 8: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Esse novo rei do Egito agora, que não conhecia José, agora começa a perseguir o povo de Israel, porque eles perceberam que o povo de Israel dentro do Egito estava crescendo, estava prosperando dentro do Egito, de maneira que crescia muito, se multiplicava, eram prósperos, e com medo de que o povo de Israel crescesse mais, se unisse aos inimigos do Egito, e lutassem contra o Egito para dominar o Egito. Glória a Jesus. E ele, com medo disso, agora passa a escravizar o povo de Israel, cobrar altos impostos do povo de Israel, para dominar, sim, ter sob sua escravidão o povo de Israel que se encontrava dentro do Egito. Interessante observar, irmãos, que mesmo que o povo de Israel dentro do Egito era um povo destacado, era um povo que se percebia que era um povo diferente. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, quando nós falamos do Egito na Bíblia, simbolicamente o Egito significa o mundo. O Egito aqui significa o mundo. Quando falamos do povo de Israel, simbolicamente falamos que o povo de Israel é o povo de Deus. Aleluia. É como nós que estamos inseridos neste mundo, mas nós nos misturamos com o mundo. Glórias a Deus. Nós estamos inseridos nesse contexto político e geográfico, mas nós não sermos a mesma coisa que eles são. E o povo de Israel tinha essa responsabilidade. Muito embora muitos israelitas se influenciaram com o Egito. Tanto é que no deserto você observa que após estarem já peregrinando no deserto, caminhando no deserto, debaixo da bênção de Deus, ainda assim cometeram falhas gravíssimas de idolatria,
porque algumas pessoas, alguns deles, estavam ainda assim influenciados com o Egito. Mas esse povo era um povo destacado. Aleluia. Eles mantinham seus costumes, eles mantinham a sua língua, conservavam a sua língua, e estavam agora inseridos num lugar em que ele precisava sair. E aí Deus levanta um homem para conduzir esse povo, para libertar do Egito. E falamos de Moisés. E aqui a Bíblia registra o nascimento de Moisés, a partir do capítulo 2. E os versículos que antecederam o capítulo 2, vem dizer que o rei do Egito, ele faz parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Diz que para que, quando nascessem filhos varões, que matassem. Quando nascessem filhas mulheres, que conservassem essas mulheres. Para quê? Para que o povo de Israel não mais crescesse, não mais frutificasse. Aleluia. E interessante observar que as parteiras temeram a Deus e não fizeram assim o que o rei havia ordenado. Elas guardaram os meninos com vida. Glória a Jesus. E agora o rei traça uma nova estratégia. Ele fala para que as parteiras agora lançassem no rio os meninos e as meninas guardassem com vida, porque eles sabiam que no rio dificilmente aqueles meninos iriam sobreviver. Glória a Jesus. Mas quando Deus tem plano na vida de alguém, Ele conserva com vida. Aleluia. Não importa a situação que você se encontra, não importa o contexto que você se encontra, quando Deus tem plano em sua vida, Deus, Ele cumpre assim a sua palavra. Aleluia. Não importa a situação adversa, não importa se todos falam que aquilo ali é impossível, você serve a um Deus do impossível, que tudo pode fazer na sua vida. Na história da Bíblia, você vê isso. Deus sempre mostrou ao seu povo que Ele agia no meio do milagre. Ele já começa a operar um milagre na vida de Moisés. Aleluia. Talvez você não enxergue o milagre que Deus operou na sua vida. Talvez você não consiga ainda perceber que Deus, Ele te traz, Ele te conserva por milagre. Aleluia. Ele te resgatou de um mundo pecaminoso. Ele traz você numa consciência limpa e purificada. Isso é milagre de Deus. Glória a Deus. Talvez algumas pessoas não queiram viver o milagre de Deus, rejeitam viver o milagre de Deus, vive de uma maneira assim muito materialista. Não, isso aqui é dessa forma porque eu corri atrás, porque eu tô querendo dessa forma. Não, começa a enxergar o milagre de Deus, começa a enxergar o agir de Deus na sua vida, o trabalhar de Deus. Aleluia. É Ele que te sustenta, é Ele que te livra, é Ele que te abençoa a cada dia. Quantas e quantas vezes Deus te livrou da morte? Aleluia. Glória a Jesus. Algumas dessas vezes você nem percebeu, mas Ele te livrou da morte. Glória a Deus. E você observa na vida de Moisés, que Deus, quando Moisés nasce, e a sua irmã acompanha de longe Moisés pelo rio. E Moisés caiu próximo, parou próximo, a filha de Faraó, que estava se banhando nesse mesmo rio. E quando olharam para Moisés, viram que Moisés era muito bonito, muito formoso. E aí resolveram adotar Moisés, acolher Moisés. E a menina já se ofereceu para se chamar a mãe do menino, para que cuidasse de Moisés. Irmãos, observe a providência de Deus. E observe uma menina que se deixou ser usada por Deus para conservar a vida de Moisés. Às vezes a história não registra, às vezes muitas pessoas não observam os detalhes da palavra de Deus. Alguns detalhes nós observamos. A irmã do menino seguiu aquele menino. A irmã de Moisés seguiu, para que em dado momento ela sugerisse algo para salvar aquela vida. Aleluia. Talvez você não perceba alguns momentos em que Deus te usa em coisas pequenas para alcançar coisas grandes. Aleluia. Talvez você não observe Deus usar pessoas com coisas, me parece que são detalhes. Mas no final você vai ver algo tão grande, tão maravilhoso, que é conquistado por causa daquele detalhe que foi posto ali. Que você foi usado por Deus para isso.
Glória a Jesus. E aí Moisés agora, aquela menina leva a sua mãe e cuida de Moisés, para que Moisés, quando fosse grande, fosse levado à filha de Faraó. A mãe cuida do menino, após estar grande, leva a filha de Faraó. Moisés agora é cuidado no palácio do rei. Moisés agora tem a educação egípcia. Moisés agora aprende, né, a ciência, a tecnologia, aprende aquelas coisas daquela época. Então ele foi educado num lugar nobre. Aleluia. Mas Moisés não esqueceu a sua origem. Não esquece a sua origem. Dado o momento, quando Moisés ele vai visitar seus irmãos hebreus, ele vê um egípcio maltratar um judeu. Moisés sai em defesa do judeu e ataca aquele egípcio e esconde aquele egípcio na areia. O coração de Moisés não havia esquecido suas origens. Ele sabia quem ele era. Aleluia. Ele sentia no seu coração quem ele era. Em outro momento ele vê dois judeus brigando. Aí ele chega para o judeu que está sendo injusto e repreende. E ali ele fala: você agora quer ser o nosso juiz? Você que matou aquele egípcio? E aí Moisés percebe que aquilo que estava encoberto havia sido descoberto e foge. Faraó descobre que Moisés havia matado o egípcio e agora quer matar Moisés. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, observa que tudo acontece na vida de Moisés. Uma hora ele estava no palácio do rei, na corte real. Uma hora estava sendo bem tratado, educado. Outra hora agora é perseguido por Faraó. Tudo acontece na sua vida. Tudo por permissão de Deus. Deus permite na vida de Moisés algo diferente. Deus escolhe Moisés para ser alguém diferenciado. Alguém ao qual Deus futuramente iria chamar para ser usado por ele, para libertar o seu povo do Egito. Deus permite a Moisés aprender diversas coisas. Deus permite a Moisés que ele tivesse acesso às informações que ele precisava. Deus permite a Moisés uma capacitação diferenciada. Aleluia. Mas aí Moisés foge para o deserto. E interessante, quando Moisés está no deserto, né, após ele passa, irmãos, interessante que ele passa primeiramente 40 anos. 40 anos no palácio, na corte real, aprendendo por ciência, tecnologia, se educando. 40 anos. Aí ele foge. Passa mais 40 anos agora no deserto, vivendo próximo ao deserto, apacentando gado no deserto, as ovelhas. E agora Moisés passa aquele período lá, aprendendo mais e mais com os seus irmãos, com seu sogro. Diz a Bíblia que ele casou com uma mulher por nome Zípora, tinha um sogro chamado Jetro. E agora Moisés começa a aprender o que ele precisava para que pudesse ser usado por Deus. Permissão de Deus. Deus conduz Moisés. Deus conduz Moisés para uma vida diferente. Irmãos, muitas vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, por que dessa forma está acontecendo na minha vida? Deus, por que se o Senhor tem promessa, por que tem sido assim? Deus, por que eu estou de uma maneira que eu não estou compreendendo os teus planos? Porque os caminhos que eu estou trilhando, porque as portas que se abrem, são portas que eu não entendo. Aleluia. Irmãos, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aleluia. Temos que confiar na vontade e nos planos de Deus. Temos que acreditar que Deus ele tem o melhor para o seu povo. Deus quer nos usar de forma poderosa da sua maneira, na sua obra. Aleluia. Temos que crer que Deus vai fazer de nós o melhor servo. E aí você vê a chamada de Moisés. Quando acontece a chamada de Moisés, Moisés estava trabalhando, apacentando o rebanho do seu sogro. E aí eu quero abrir mais um parêntese e dizer para você que Deus chama, Deus fala com aquele que está trabalhando. Deus busca aqueles que trabalham.
Aleluia. Irmãos, Deus não está procurando preguiçosos. Ele quer usar aqueles que estão sempre dispostos a trabalhar para Ele. Aleluia. Com Davi foi assim, estava trabalhando. Com Moisés estava trabalhando. Aleluia. Ocupado em algum ofício. Talvez você esteja esperando Deus falar com você. Eu vou esperar porque Deus vai falar o que eu vou fazer. Irmãos, diante de você está a obra de Deus. Tantas coisas você pode fazer para Deus. E você pergunta ainda o que eu posso fazer para Deus. Aleluia. Talvez nós perguntamos assim, aquele irmão tem tanto trabalho, eu não tenho nenhum. Mas aquele irmão está sempre disposto a fazer para Deus. Aquele irmão Deus separou para aquela obra. E ele vai fazer mais porque está sempre disposto a fazer aquilo até o que não foi pedido. Glória a Jesus. Há um grande problema com algumas pessoas, quando vão trabalhar na obra de Deus e em qualquer outro trabalho, até secular também. Essas pessoas se limitam a fazer apenas o que pedem. Isso para nós é um problema, por quê? Às vezes as coisas estão nuas e patentes, estão diante de nossos olhos para serem feitas, mas não há uma predisposição, não há uma iniciativa para fazer aquilo que precisa. Aleluia. Então as pessoas esperam muito que se fale o que deve fazer, quando na verdade está diante dos seus olhos para se fazer a obra de Deus. Você está vendo um pastor que ia consagrar um diácono. Ele queria consagrar um diácono e ele estava em dúvida acerca de 2 pessoas para ele consagrar diácono. Sabe que o diácono o principal ofício dos diáconos é servir. E o pastor fez um teste. Ele colocou uma vassoura no meio da entrada da igreja. E sentou numa cadeira mais próxima, esperando aqueles diáconos chegarem. O primeiro diácono chegou, viu a vassoura jogada na frente, passou direto. O segundo não passou, que olhou a vassoura, ele pegou a vassoura, colocou no lugar de destino dela, onde tem que ficar, e passou. Ali aquele pastor teve a sua resposta. Quem estava disposto a trabalhar. Irmãos, na obra de Deus não é diferente. Deus procura aqueles que estão dispostos a fazer a sua obra. Aleluia. Então Deus sempre vai procurar alguém disposto. E Moisés estava trabalhando. Aleluia. E aí a chamada de Moisés, a Bíblia que Moisés estava apacentando as ovelhas e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, no meio de uma moita. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. No meio do milagre, Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés no meio do milagre. Acontece um milagre, Deus mostra um milagre, faz um milagre para falar com Moisés. Mas por que Deus fez assim com Moisés? Irmãos, Deus queria mostrar a Moisés que era ele que estava falando. Aleluia. Deus ainda hoje faz assim. Ele faz um milagre para te mostrar que Ele está falando contigo. Ele faz um milagre para você saber que Ele é um Deus poderoso. Aleluia. Ele realiza um milagre não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele quer mostrar que é Ele quem faz. Aleluia. E que é Ele quem está falando contigo. Porque algumas pessoas só acreditam quando vê o milagre. O homem tem essa dificuldade. Só acredita, muitas pessoas só creem quando vem o milagre. Se não vê, não crê. Jesus passou pela terra, ele realizou diversos milagres para que o povo cresce, que ele era o Filho de Deus. E ainda assim muitos não creram e crucificaram na cruz. Então Deus chama Moisés, mostra o milagre. A sarça ardente, a sarça que não consumia. E Moisés fala com Moisés: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés com medo, viu a sarça? Eu vou me virar para lá porque a sarça não se queima. Aleluia. Olha, Moisés já querendo duvidar do milagre. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Nessa chamada, irmãos, tem algumas observações. A primeira que eu falei é que Moisés estava trabalhando quando ele chamou.
A segunda que ele fala por milagre. No meio do milagre ele fala com Moisés. A terceira que eu quero te mostrar aqui é a resposta de Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés, eis-me aqui. Essa foi a resposta de Moisés. Eu não sei o que você tem falado para Deus. Eu não sei qual é a sua resposta para Deus quando Ele tem te chamado. Mas que possamos falar com Moisés, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A obra é difícil. A obra era dura. Moisés não queria ir. Se achava incapaz. Mas quando Deus chama Moisés para falar com Moisés, eis-me aqui. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Ouça a voz de Deus. Quando Deus falar contigo, se predisponha a ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve, Senhor. Aleluia. Algumas pessoas parece que não querem ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque querem somente seguir o seu plano, o seu projeto de vida, não de Deus. E aí começa a seguir o seu projeto, o seu plano. Às vezes não dá certo, porque Deus não está no negócio. Aí depois quer chorar. Vem chorar diante de Deus. Senhor, está tão difícil. Que luta, que tribulação. Mas quando Deus chamou e falou, Moisés, o que você falou para Deus? Será que você fez ouvido de mercador? Não tapou os ouvidos? Porque algumas vezes Deus fala e as pessoas não querem ouvir Deus. Deus está avisando. Olha, ali não, ali é perigoso. Olha, eu tenho isso contigo. Aí as pessoas não querem ouvir. Parece que não querem saber o que Deus tem. Aleluia. Irmãos, quando Deus trata conosco, é bênção. Quer seja para correção ou quer seja para te dar bens. É bênção você ouvir Deus falar. Espere sempre ouvir a voz de Deus. Mas digo mais, busque ouvir a voz de Deus. Anseie, que deseje ouvir a voz de Deus para a sua vida. E mais, dê crédito à voz de Deus. Acredite na voz de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu acho interessante quando Deus quer falar, né, para nós algo. É porque Ele já está demonstrando o interesse em nosso benefício. O interesse em nosso crescimento. Em nossa aproximação. É tão louvável, irmãos. É tão confortador ouvir a voz de Deus. É tão maravilhoso você ouvir a voz de Deus. Saber que Deus se importa com você. Aleluia. E até a quarta observação que eu faço aqui nessa chamada de Moisés. E fala para Moisés: tire os teus sapatos dos pés. Porque a terra que está pisando, terra santa. Tire os sapatos dos pés, porque a terra que você pisa é terra santa. E fala para Moisés: Moisés, se arruma aí, Moisés. Se ajeita aí. Se conserta, Moisés. Se conserta. Porque para falar comigo, para ouvir a minha voz, tem que estar em santidade. Se conserta, Moisés. Porque eu tenho um negócio contigo e você precisa estar de uma vida consertada. Moisés, eu tenho planos contigo, Moisés. Eu tenho um propósito com você, Moisés. Tenho grandes coisas para realizar na tua vida, Moisés. Tira os sapatos dos pés. Tira a sujeira, Moisés. Tira aquilo que não vem de mim, Moisés, de sua vida. Aquilo que não me agrada. Aquilo que atrapalha a nossa comunhão, Moisés, se afaste de tua vida. Porque a terra que você pisa é terra santa. Os caminhos que eu tenho para ti são caminhos santos, Moisés. Aleluia. Elimina da sua vida os sapatos sujos. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, nosso Deus é tão grande. Nosso Deus é tão grande. Aleluia. Parece que muitas vezes nós perdemos a noção de com quem nós estamos nos relacionando. De quem estamos tratando. Aqui estamos tratando de Deus. Não é de um homem qualquer. Aleluia. E quando esse Deus fala que tem negócio conosco, temos que nos colocar na posição
para que ele trabalhe na posição de servo, de submisso. Aqui na observação que ele faz aqui, olha, você observa o que eu faço, você observa a humildade de Moisés. A humildade e o temor. Diz a Bíblia que Moisés, ele cobriu seu rosto. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus, reconhecendo o Deus que estava chamando ele. Aqui você vê o temor de Moisés. É o que nós estamos falando. Ele reconhecendo que esse ser tão poderoso que o havia chamado, estava falando com ele, estava tratando com ele. Aleluia. A sexta observação que eu faço aqui é a promessa. Aqui Deus faz uma promessa para Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que emana leite e mel. Então Deus faz uma promessa a Moisés. Então no chamado de Deus para com o homem, tem uma promessa. Deus te chamou para algo específico, há uma promessa para a sua vida. Irmãos, Deus, Ele abençoa aqueles que chama. Glórias a Deus. Ele abençoa aqueles que chama. Então Deus te chamou, Ele te chamou para algo, Ele fez para você uma promessa. Acredite que Deus vai cumprir a sua promessa. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus cumpre, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que tem trato contigo. Aleluia. O Deus cumpridor de promessas. Se Deus fizer uma promessa com você, acredite que Ele vai cumprir. Acredite que Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. E aí você vê agora o envio de Deus, Moisés. Deus agora envia Moisés. A partir do versículo 10, você vê ele enviando Moisés. Vê agora, pois, Moisés, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu vou te enviar, Moisés, ao poderoso entre os homens, né? O Faraó. Vou te enviar. E aí Moisés agora, após passar 40 anos no deserto, ele se acha incapacitado. Aleluia. Ele desceu da corte real, vai para o deserto ali, ele desce do pedestal e aprende que ele não é ninguém. Aleluia. Aprende que ele sozinho não teria capacidade para nada. E aí chega para Deus, Senhor, Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito, os filhos de Israel? Quem sou eu, meu Deus? Aleluia. O próprio Deus chama Moisés e fala, Senhor, quem sou eu? Não. Quem sou eu, Deus? Eu não sei se você tem falado com Deus, Senhor, quem sou eu para um dia ser usado ali? Quem sou eu para um dia cantar e adorar o Senhor como alguns fazem? Quem sou eu para fazer aquela obra, Senhor, a qual tu tens prometido? Aleluia. Porque quando Deus chama, irmãos, quando Deus chama, nós ainda nos achamos muito pequenos. Eu era um jovem, Deus me chamou, eu achava que aquilo não era para mim, não era para a minha vida. Alguns irmãos têm a experiência de Deus ter chamado muito cedo também, ou até mesmo depois de adulto, mas não se achavam incapacitados. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer te mostrar que é Ele quem vai fazer na tua vida a obra, não é por você mesmo. Ele chamou Davi era um adolescente, pequeno, não tinha força física como Golias, mas derrotou Golias pelo poder de Deus. Aleluia. Ele quando chamou Gideão com 300 homens, ele foi usado para destruir milhares de filisteus. Agora chama Moisés, quem sou eu? Quem sabia o poder de Faraó na terra? Ele conhecia. Aí quem sou eu? Eu que vou diante de Faraó. Deus manda Moisés ir diante de Faraó, na presença de Faraó, para pedir para liberar o povo. Ele conhecia como funcionavam as coisas. Ele sabia que era algo quase impossível para os homens. Algo impossível para os homens. Mas aí Deus leva Moisés. Vai, Moisés, eu te enviarei.
Aleluia. A primeira observação que eu faço no envio é: eu te enviarei. Deus fala a Moisés: eu estou te enviando. Aleluia. Diga a Moisés: eu estou contigo. Moisés, vai. Eu serei contigo, Moisés. Aí Moisés, eu vou ao Faraó tirar os filhos de Israel do Egito. Aí Deus, quando Deus fala para Moisés: eu serei contigo. Moisés já tinha tudo o que precisava, o próprio Deus era com ele. Aleluia. Mas isso se Moisés ele tivesse a noção do tamanho de Deus. E parece que Moisés aqui ainda não tinha essa noção toda do tamanho de Deus que estava com ele. Aleluia. Aí quando Deus fala: eu serei contigo, Moisés. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Aleluia. Deus fala para você nessa noite: eu serei contigo. Eu serei contigo. Talvez você pergunte assim: mas Senhor, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para realizar esta obra? Quem sou eu para ir diante deles? Deus fala: eu serei contigo. Deus não fala que Moisés é grande. Ele não fala: Moisés, você tem capacidade sim, Moisés. Você talvez esteja subestimando a si próprio. Deus não fala isso. Não. Deus não exalta Moisés. Ele fala assim: ó, eu serei contigo. Para que Moisés permanecesse na condição de humildade, de submissão. Deus queria mostrar que ele ia fazer a obra através de Moisés. A segunda observação que eu faço aqui é a dúvida de Moisés. A dúvida que Moisés tinha. Olha o que Moisés fala para Deus. Então Moisés fala para Deus: quando vier os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eles vão perguntar: quem me enviou? Vou falar o quê? Quem é o seu nome? Quem és tu? Você vê aqui uma observação aqui, você vê aqui, me parece que Moisés ele tinha dúvida de quem era Deus ainda. Quando perguntar: quem te enviou? O que eu vou falar? Quem te enviou? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Ei, calamaçu, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Glória a Deus. Talvez os egípcios conhecessem muitos deuses. Diversos deuses ele conhecia. Ele conhecia diversos deuses. Era um povo idólatra. Conhecia diversos deuses. Mas aí, esse nome aqui pelo qual Deus se apresenta, eu acredito que eles não conheciam ainda. Moisés, eu sou o que sou. Eu sou único. Eu sou eterno. Onisciente. Onipotente. Onipresente. O Deus do impossível. Aleluia. Eu te envio, Moisés. Mais poderoso Deus. Glória a Jesus. E aí Moisés foi preocupado. O que vai dizer para o povo? O que eu vou dizer para esse povo? Como é que eu vou diante desse povo? Falar para esse povo o que? Para que eu falar para ele? Qual a segurança que eu tenho? Aleluia. Ele estava buscando irmãos em quem se apoiar, mas ele não estava percebendo que um Deus todo-poderoso estava o conduzindo para fazer aquela obra. E aí outra observação que eu faço aqui, outra observação, é que Moisés, ele quando vai diante de Faraó, ele começa a perceber, irmãos, o agir de Deus de forma tão poderosa em sua vida, tão poderosa, que ele começa a crescer com Deus. Ele começa a crescer fazendo aquilo que Deus o designou. Que Deus faz assim, irmãos. Quando você atende ao chamado de Deus, quando você resolve obedecer ao Senhor no que Ele te proporciona, naquilo que Ele te chamou, aí você começa a crescer naquilo que Deus te conduz. É simplesmente você obedecer à voz de Deus e ir com coragem, confiando nesse Deus que te chamou, e você vai começar a ter um crescimento em executar o chamado de Deus. Aleluia. Moisés começa a crer em Deus,
começa a acreditar em Deus, começa a confiar em Deus. Aí Moisés começa a ter experiências com Deus. Diz a Bíblia que Moisés, quando sobe ao monte para falar com Deus, ele desce e as pessoas não conseguiam olhar para o seu reflexo, para o seu rosto, porque o seu rosto brilhava. Aleluia. Glória a Jesus. E aí você vai ver mais adiante Moisés realizando através de Deus na sua vida grandes milagres e maravilhas. Quer dizer, Deus fazendo através da vida de Moisés. Moisés sendo usado por Deus para fazer milagres. É como o mar vermelho se abrir, é Deus enviar, é Moisés tocar na rocha, a rocha da água. Então Deus começa a dar a Moisés, proporcionar situações, momentos em que Moisés começa a crescer com Deus. E a sua fé começa a ter um crescimento tão grande também. E que é isso? É Deus começando a operar na vida de Moisés. E eu quero falar para você, se entregue para esse Deus. Se coloque à disposição, que Deus vai te dar crescimento. Você vai ser mais íntimo de Deus. Aleluia. Você vai sentir mais e mais Deus operar na sua vida. E você vai testemunhar, olha, Deus é um Deus poderoso. Deus, Ele nos envia. Deus, Ele faz em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer. É somente crer. E você vai falar com mais convicção pela fé que você vai ter em Deus. Você vai perceber que você vai falar com tanta fé em Deus, tanta fé nas coisas de Deus, que você vai ser algo natural na sua vida. Falar das maravilhas e dos milagres de Deus. Então você vê aqui, irmãos, a chamada de Moisés. Deus chamando e enviando Moisés. Assim mesmo, assim também, Deus nos chama e nos envia para fazer a sua obra. Aleluia. Vou trazer algumas mensagens aqui no livro de Êxodo acerca da jornada do povo de Israel. Grandes lições temos a aprender aqui nesse livro de Êxodo. Grandes lições. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa trazer cada irmão atendendo ao convite de Deus, atendendo a chamada de Deus para as suas vidas.